Muito antes de Roma dominar o Mediterrâneo, antes das pirâmides do Egito se erguerem contra o deserto, e séculos antes de Colombo cruzar o oceano, impérios floresciam nas selvas densas e nos vales férteis da Mesoamérica. Povos que acreditavam que os deuses caminhavam entre eles. Povos que ergueram templos que tocavam o céu, que dominaram o tempo com calendários mais precisos que os nossos e que fizeram do sangue humano a ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Hoje, vamos atravessar séculos de mistério e esplendor para conhecer a história completa de duas das mais fascinantes civilizações da humanidade, os maias e os astecas. Prepare-se para mergulhar em guerras épicas, sacrifícios sagrados, cidades que rivalizavam com as maiores metrópoles da Europa e o encontro dramático que mudaria para sempre o destino do continente americano. Os maias nasceram há mais de 3.000 anos, um povo que transformou as florestas da América Central num cenário de pirâmides colossais e cidades vibrantes. Sua base estava na agricultura. O milho, o feijão e a abóbora não eram apenas alimentos, eram dádivas dos deuses. Cada colheita era vista como um ato sagrado, e foi essa relação com a terra que permitiu o florescimento de cidades magníficas: Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá. Cada uma delas guardava templos, palácios e observatórios astronômicos que revelavam uma sociedade profundamente conectada com o cosmos. A ciência maia impressiona até hoje. Eles desenvolveram uma escrita hieroglífica complexa, registraram sua história em códices e criaram um calendário de precisão extraordinária. Para eles, o tempo não era apenas uma sequência de dias. Era um ciclo eterno que ligava os homens ao divino. Matemáticos brilhantes foram também os primeiros a usar o número zero nas Américas, uma conquista que só poucas culturas no mundo antigo haviam alcançado. Mas a religião dominava a vida. Os deuses exigiam rituais constantes. A chuva, o sol, a colheita, tudo dependia da vontade divina. E para agradar esses deuses, os maias realizavam cerimônias grandiosas, incluindo sacrifícios humanos vistos como oferendas necessárias para manter o equilíbrio do universo. Por séculos, os maias prosperaram, mas, então, algo aconteceu. Entre os séculos VIII e IX, as grandes cidades foram abandonadas. O mistério do colapso maia continua até hoje. Alguns apontam para secas devastadoras, outros para guerras intermináveis ou degradação do solo. Talvez tenha sido tudo isso junto. Mas os maias não desapareceram. Seus descendentes continuam vivos, falam suas línguas e preservam tradições que resistiram ao tempo. Séculos depois do declínio maia, outra civilização surgiria, ainda mais temida e poderosa. Os astecas, ou mexicas, eram um povo errante. Segundo a lenda, receberam uma visão divina. Deveriam se estabelecer onde encontrassem uma águia devorando uma serpente sobre um cacto. Esse lugar seria Tenochtitlan. E assim, em 1325, nasceu uma das maiores cidades do mundo antigo. Tenochtitlan não era apenas uma cidade, era um espetáculo. Construída em uma ilha no meio de um lago, era cortada por canais e conectada por pontes. Tinha aquedutos que levavam água fresca, mercados que reuniam milhares de pessoas e templos grandiosos, com destaque para o imponente Templo Maior. Enquanto na Europa, muitas cidades ainda lutavam contra doenças e pobreza, Tenochtitlan já era uma metrópole de organização surpreendente. A sociedade asteca era rígida. Nobres, guerreiros, sacerdotes e camponeses compunham a estrutura social. Mas havia algo que marcava esse povo como nenhum outro: a guerra e o sacrifício. Para os astecas, o sol precisava ser alimentado com o sangue humano. Sem isso, acreditavam que o mundo mergulharia na escuridão eterna. Cada batalha era, portanto, uma caça por prisioneiros destinados ao sacrifício. Os rituais eram terrorizantes e grandiosos.
Milhares de corações foram oferecidos aos deuses no topo do templo maior, sob os olhares da multidão que acreditava estar garantindo a sobrevivência da humanidade. Por graça de uma rede de alianças e conquistas, o Império Azteca cresceu rapidamente, dominando vastos territórios e cobrando tributos pesados de povos vencidos. Em pouco mais de um século, se tornaram a força dominante da Mesoamérica. Mas, em 1519, o destino mudaria para sempre. Hernán Cortés desembarcou com alguns poucos navios, alguns cavalos e cerca de 600 homens. Para os astecas, aquilo parecia quase impossível. Homens vestidos em ferro, animais gigantescos que nunca tinham visto, armas que cuspiam fogo e destruíam com um único disparo. Moctezuma II, o imperador asteca, acreditou por um instante que os espanhóis talvez fossem enviados divinos, mas rapidamente a realidade se impôs. Cortés não estava sozinho. Povos inimigos dos astecas, cansados dos tributos e da opressão, se aliaram aos invasores. Tlaxcaltecas, totonacas e muitos outros se juntaram à marcha contra Tenochtitlan. Mas o golpe mais devastador não veio das espadas. Veio de algo invisível, a varíola. Uma doença que os espanhóis trouxeram e que varreu milhões de nativos em poucos anos. Os corpos se acumulavam nas ruas. Em 1521, após meses de cerco, fome e batalhas sangrentas, Tenochtitlan caiu. O Império Azteca estava destruído. Sobre as suas ruínas, os espanhóis ergueram a Cidade do México. Apesar da queda, maias e astecas deixaram marcas que jamais foram apagadas. O calendário maia continua a impressionar estudiosos. As pirâmides de Chichén Itzá e Teotihuacán atraem milhões de visitantes todos os anos. A arte, a escultura e a arquitetura inspiram até hoje. Na cultura mexicana, tradições astecas sobrevivem, muitas vezes misturadas ao catolicismo. O Dia dos Mortos, por exemplo, é herdeiro direto da visão indígena sobre a vida e a morte. E os maias ainda estão entre nós. Milhões de seus descendentes falam as línguas antigas, cultivam o milho e preservam rituais ancestrais. Essas civilizações não desapareceram. Elas se transformaram, resistiram e seguem vivas nas pedras, nos livros e no coração de quem carrega esse passado. Os maias e os astecas nos mostram que a história da América é muito mais antiga, complexa e grandiosa do que costumamos imaginar. Eles dominaram a ciência, a guerra, a arte e a religião. Criaram impérios que desafiaram o tempo e que, mesmo derrotados, permanecem vivos no nosso imaginário. Seus templos ainda se erguem contra o céu como lembretes de que todo poder é passageiro, mas a memória, essa nunca desaparece. Essa foi a história completa dos maias e dos astecas.